Existe um lugar no Brasil que, durante anos, concentrou algumas das mentes mais violentas e perturbadoras da história criminal do país. Um lugar que não ficou conhecido apenas por sua estrutura ou localização, mas pelo que aconteceu dentro de seus muros. O nome Tremembé passou a carregar um peso que vai muito além de um simples presídio. Ele se tornou sinônimo de algo raro, inquietante e profundamente desconfortável, a convivência de serial killers no mesmo espaço. O presídio Dr. José Augusto César Salgado, localizado no interior de São Paulo, nasceu com a proposta de abrigar presos considerados de maior periculosidade, mas com bom comportamento carcerário. Na prática, isso significou reunir, em um mesmo local, indivíduos que cometeram crimes extremos, mas que sabiam se adaptar às regras do sistema. E foi exatamente essa combinação que criou um cenário único no mundo. Ao longo dos anos, Tremembé recebeu nomes que chocaram o país inteiro. Homens que cometeram assassinatos em série, crimes planejados, execuções frias e violentas. Pessoas que não agiram por impulso, mas por desejo, controle, compulsão ou prazer. E, diferente do que muitos imaginam, esses homens não ficaram isolados uns dos outros. Eles dividiram corredores, pátios, celas e rotinas. O que acontece quando predadores dividem o mesmo território? O que surge quando mentes violentas passam a se observar, se medir e, em alguns casos, se reconhecer? Ex-agentes penitenciários relatam que Tremembé tinha um clima diferente. Não era o caos comum de presídios superlotados. Havia silêncio. Olhares longos. Uma sensação constante de tensão contida. Muitos desses presos entendiam perfeitamente as regras do jogo. Sabiam quando falar, quando calar e, principalmente, como se comportar para manter privilégios mínimos. O mais perturbador é que, naquele ambiente, o mal não se escondia. Ele se adaptava. Alguns desses homens se tornaram figuras quase famosas dentro da prisão. Não por bravatas ou violência explícita, mas por histórias que circulavam em voz baixa. Relatos de crimes. Detalhes que nunca haviam sido divulgados. Comentários frios sobre vítimas. Reflexões que causavam desconforto até em quem já estava acostumado à violência. E foi ali que algo raro começou a acontecer. Serial killers brasileiros passaram a dividir o mesmo espaço físico. Entre os nomes mais conhecidos que passaram por Tremembé, está Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Um homem que atraiu dezenas de mulheres para uma área de mata em São Paulo, usando promessas falsas de trabalho, para então assassiná-las. Dentro do presídio, Francisco era conhecido por seu comportamento aparentemente calmo. Falava pouco, observava muito. Mas relatos indicam que, em conversas reservadas, demonstrava total ausência de empatia pelas vítimas. Outro nome que circulou pelos corredores foi o de Pedrinho Matador. Considerado um dos maiores assassinos em série do Brasil, Pedrinho carregava consigo uma reputação que ultrapassava números. Ele se via como justiceiro. Alguém que eliminava criminosos. Dentro de Tremembé, sua presença causava divisão. Alguns presos o temiam. Outros o respeitavam. Mas quase ninguém o confrontava. Também passou por Tremembé José Augusto do Amaral, conhecido como o maníaco da Mantiqueira. Seus crimes chocaram o interior paulista pela brutalidade e repetição. Diferente de outros, ele era introspectivo, evitava contato, mas despertava curiosidade. Muitos se perguntavam o que se passava na mente de alguém que escolhia vítimas específicas e seguia padrões claros. Esses homens, apesar de histórias diferentes, compartilhavam algo essencial, a capacidade de desligar qualquer freio moral. E quando reunidos em um mesmo espaço, algo curioso acontecia. Não havia brigas constantes entre eles. Não havia confrontos diretos. O que havia era observação mútua. A avaliação silenciosa. Uma espécie de reconhecimento entre iguais. Funcionários relatam que, em momentos específicos, alguns deles conversavam. Não sobre o cotidiano da prisão, mas sobre crimes. Métodos. Erros. Acertos. Como se estivessem analisando algo técnico. Frio. Calculado. Isso levanta uma pergunta inquietante.
Até que ponto o sistema prisional estava preparado para lidar com esse tipo de convivência? Porque, naquele ambiente, o mal não estava isolado. Ele estava em contato. Dentro dos muros da penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, o tempo não funcionava como no mundo exterior. Não havia pressa, não havia urgência, não havia amanhã. Para muitos, aquele lugar era o ponto final. Para outros, era apenas mais um cenário onde suas mentes continuavam ativas, observando, calculando e absorvendo tudo ao redor. Ali, alguns dos criminosos mais temidos do Brasil passaram a dividir o mesmo espaço. Homens que, fora dali, jamais teriam cruzado caminhos. Histórias diferentes, crimes distintos, motivações diversas. Mas todos carregavam algo em comum, haviam ultrapassado limites que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar. E agora, estavam juntos. O que acontecia quando assassinos em série dividiam o mesmo ambiente? Essa pergunta nunca foi respondida oficialmente. Mas relatos internos, depoimentos de agentes penitenciários e análises psicológicas apontam para algo inquietante. Tremembé não era apenas uma prisão. Era um laboratório silencioso da mente humana. Ao contrário do que muitos imaginam, não havia caos constante. Não havia confrontos diários. Não havia explosões de violência a todo momento. O que dominava aquele espaço era algo mais perigoso, a normalização do absurdo. O mal deixava de ser exceção e passava a ser regra. Serial killers não se comportavam como personagens de filmes dentro da prisão. Não andavam gritando confissões nem demonstrando impulsividade constante. Pelo contrário. Muitos eram silenciosos, observadores, meticulosos. Prestavam atenção nos detalhes, nos hábitos alheios, nas fraquezas humanas. Mesmo presos, continuavam analisando pessoas. A convivência entre eles era marcada por uma tensão invisível. Não havia amizade genuína, mas havia respeito estratégico. Cada um sabia exatamente com quem estava lidando. Sabiam que estavam cercados por pessoas capazes de atos extremos. Isso criava um ambiente onde a vigilância nunca cessava. Alguns se isolavam completamente. Outros buscavam pequenas interações, conversas curtas, sempre calculadas. Nenhuma palavra era dita sem intenção. Nenhum gesto era inocente. Dentro de Tremembé, até o silêncio carregava significado. Agentes penitenciários relatam que certos presos pareciam estudar uns aos outros. Observavam reações, comportamentos, formas de falar. Como se estivessem tentando entender quem era mais frio, mais calculista, mais perigoso. Não por competição explícita, mas por necessidade de autopreservação. Mesmo ali dentro, hierarquias se formavam. Havia também algo ainda mais perturbador, a troca indireta de narrativas. Mesmo sem contar detalhes explícitos de crimes, o simples fato de dividir o mesmo espaço com outros assassinos em série criava uma espécie de espelho psicológico. Um reflexo constante da própria monstruosidade. Para alguns, isso reforçava a identidade criminosa. Para outros, gerava silêncio profundo. Psicólogos que analisaram presos em Tremembé afirmam que, em certos casos, a convivência com outros criminosos extremos não gerava arrependimento, mas validação. Um sentimento distorcido de pertencimento. Pela primeira vez, não eram os mais monstruosos da sala. Havia outros iguais. Isso reduzia o peso moral interno e fortalecia narrativas de justificativa. Não era raro que alguns presos se vissem como injustiçados, incompreendidos ou até superiores intelectualmente. A prisão não quebrava essas ilusões. Em alguns casos, as fortalecia. O isolamento do mundo externo permitia que eles reconstruíssem suas próprias versões da realidade, longe do julgamento social direto. Havia também o fenômeno da desumanização completa. Quando alguém passa anos cercado apenas por outros criminosos violentos, a noção de normalidade se distorce. O que antes causava choque passa a ser comum. Histórias de crimes que fora dali causariam repulsa, dentro dos muros eram apenas relatos. Mais um entre tantos. Alguns agentes relatam que certos presos demonstravam curiosidade mórbida sobre crimes cometidos por outros. Não por empatia com as vítimas,
mas por interesse técnico. Perguntas indiretas, comentários sutis, observações silenciosas. Nada explícito, nada que pudesse gerar punição. Apenas trocas fragmentadas, suficientes para alimentar a mente. O mais inquietante é que, em Tremembé, o tempo oferecia algo perigoso, oportunidade de reflexão sem confronto moral. Não havia mais interrogatórios, julgamentos ou debates públicos. Apenas o preso e seus pensamentos. Para muitos, isso não gerava arrependimento. Gerava racionalização. Alguns começaram a se ver como produtos de falhas sociais, familiares ou institucionais. Outros acreditavam ter cumprido algum tipo de papel. Essas narrativas internas, reforçadas pela convivência com pessoas semelhantes, criavam um ciclo psicológico fechado, difícil de romper. A prisão, que deveria servir como espaço de punição e reflexão, tornava-se, para alguns, um ambiente de reforço identitário. Eles não se viam como criminosos comuns. Se viam como algo diferente. Algo à parte. Algo que não poderia existir fora daquele lugar. E isso traz uma pergunta incômoda. O sistema prisional estava preparado para lidar com esse tipo específico de criminoso? Ou apenas os isolava fisicamente, deixando intacta a mente que os levou até ali? Relatos indicam que, em determinados períodos, o clima dentro de Tremembé era pesado mesmo sem incidentes. Um peso psicológico constante. Uma sensação de que algo estava sempre à beira de acontecer, mesmo quando nada acontecia. Como se o ambiente carregasse uma tensão permanente. Para quem trabalhava ali, a experiência deixava marcas. Muitos agentes pediam transferência após alguns anos. Não por medo direto, mas pelo desgaste mental. Estar diariamente exposto a mentes tão fragmentadas, tão frias, tão desconectadas da empatia humana, cobrava um preço alto. Quando se fala em Tremembé, a maioria das pessoas imagina apenas um presídio. Um prédio cercado por muros altos, arame farpado e vigilância constante. Mas para quem acompanhou, estudou ou viveu direta ou indiretamente a história daquele lugar, Tremembé nunca foi apenas uma prisão. Tornou-se um símbolo. Um retrato cru de tudo que a sociedade prefere não encarar de frente. Ali, entre celas estreitas e corredores silenciosos, estiveram reunidos alguns dos criminosos mais conhecidos e temidos da história recente do Brasil, homens que não apenas cometeram crimes, mas mudaram a forma como o país passou a enxergar violência, psicopatia, justiça e punição. A série de Tremembé não foi um evento planejado. Foi uma consequência. Um acúmulo de falhas, decisões judiciais, lacunas no sistema penal e uma realidade que se impôs. O que mais assusta não é apenas o fato de serial killers terem dividido o mesmo espaço físico. É perceber que muitos deles passaram anos convivendo com outros presos, com funcionários, com o cotidiano prisional, sem jamais demonstrar arrependimento real. Alguns se adaptaram. Outros se tornaram figuras conhecidas dentro do sistema. Alguns chegaram a exercer certo tipo de influência silenciosa. Relatos de agentes penitenciários apontam que o clima em determinadas alas era diferente. Não havia rebeliões constantes, nem explosões de violência gratuitas. O que existia era algo mais difícil de lidar, a frieza. A sensação de estar lidando com pessoas que não reagiam como o esperado. Que não demonstravam medo, culpa ou desespero. Homens que observavam, analisavam e esperavam. Dentro de Tremembé, o tempo parecia operar de outra forma. Para muitos presos comuns, os dias eram contados com ansiedade. Para alguns daqueles serial killers, o tempo era apenas mais um elemento a ser controlado. Alguns escreviam. Outros desenhavam. Alguns estudavam leis. Havia quem desse entrevistas. Quem se colocasse como arrependido em determinados momentos, em outros, deixasse escapar traços claros de vaidade e orgulho. O sistema tentou, ao longo dos anos, adaptar-se. Isolamentos, transferências, avaliações psicológicas, restrições de contato. Mas a verdade é que Tremembé nunca foi pensada para abrigar um grupo tão específico de criminosos com perfis tão extremos. Ela se tornou esse lugar por necessidade, não por preparo.
Especialistas que analisaram esses casos afirmam que o maior erro não foi colocá-los juntos, mas subestimar o impacto disso. Não apenas sobre os outros presos, mas sobre o próprio sistema. Porque quando criminosos desse perfil convivem, eles observam, aprendem, ajustam narrativas. Não no sentido de cometer novos crimes dentro da prisão, mas no sentido de manipular percepções externas. Alguns passaram a entender melhor como a sociedade reage. Como a mídia funciona. Como o discurso pode ser moldado. Como a imagem pública pode ser suavizada ou distorcida. Tremembé, para alguns, foi menos um fim e mais uma pausa. Uma vitrine silenciosa onde histórias continuaram a se transformar. Com o passar do tempo, alguns desses nomes deixaram Tremembé. Por transferência, progressão de regime ou morte. Mas o presídio nunca voltou a ser apenas mais um. Ele já havia entrado para a história. E, com isso, surgiu uma pergunta incômoda que permanece até hoje. O que aprendemos com tudo isso? A série de Tremembé expôs algo que vai além do crime em si. Ela revelou a dificuldade que temos em lidar com o mal quando ele não se apresenta de forma caótica, mas calculada. Quando ele não grita, não explode, não perde o controle. Quando ele observa, planeja e executa. E depois, simplesmente segue vivendo. Ela também mostrou que o sistema penal brasileiro ainda reage mais do que previne. Que entende o crime depois que ele acontece. Que lida com consequências, mas falha em identificar padrões antes que novas vítimas existam. Tremembé virou um ponto de convergência porque o país não tinha outro lugar para colocar aquilo que não sabia como enfrentar. Talvez o aspecto mais perturbador seja perceber que, apesar de toda a notoriedade, muitos desses casos ainda são mal compreendidos. A ideia de que serial killers são monstros facilmente identificáveis continua sendo repetida. Quando, na prática, muitos deles passaram anos despercebidos. Trabalharam, estudaram, conviveram com famílias e comunidades. Tremembé apenas reuniu aquilo que já estava espalhado. O legado do presídio não é apenas histórico. Ele é simbólico. Um lembrete de que segurança não se constrói apenas com muros mais altos. Que justiça não se resume a encarcerar. E que entender esses casos não é glorificar criminosos, mas tentar impedir que histórias semelhantes se repitam. Hoje, Tremembé continua funcionando. Portões abrem e fecham. Rotinas seguem. Mas para quem conhece a série de eventos que ali se concentrou, o lugar carrega um peso diferente. Cada corredor guarda histórias que não aparecem nos registros oficiais. Cada cela já foi ocupada por alguém que mudou a vida de outras pessoas para sempre. Talvez nunca haja uma resposta definitiva sobre como lidar com criminosos desse perfil. Talvez o sistema continue falhando em alguns pontos. Mas ignorar o que Tremembé representou seria repetir o erro mais comum, fingir que o problema não existe. A série de Tremembé não é apenas sobre serial killers. É sobre o limite da compreensão humana diante da violência extrema. É sobre a fragilidade das estruturas que deveriam proteger. E, principalmente, sobre a necessidade de olhar para esses casos com menos sensacionalismo e mais responsabilidade. Porque enquanto tratarmos essas histórias apenas como curiosidade, continuaremos sempre chegando tarde demais. Se você acompanhou até aqui, deixe nos comentários sua reflexão sobre o que Tremembé representou, não só como prisão, mas como símbolo de um sistema em colapso silencioso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando análises profundas sobre crimes que marcaram o Brasil. Algumas histórias não terminam quando os portões se fecham. Elas apenas começam a ecoar.